Olá, pessoas do outro lado da tela. Hoje vamos falar de um conteúdo em que sistemas de conflito entram. Vamos falar sobre a Guerra Fria. Guerra Fria, que no momento seguinte, ao final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, quando os Estados Unidos e a União Soviética entraram em disputa mundial, que contava com política, economia do país e também temos que falar de outro assunto que entra, a regionalizar. O que é? Como o mundo estava regionalizado na era da Guerra Fria? Tudo e mais contaremos agora no vídeo. 9 perguntas mais frequentes que seu professor lhes contará na matéria sobre Guerra Fria. Ouça e decore. Você vai precisar saber sobre essas perguntas e assunto. A Guerra Fria aconteceu do fim da Segunda Guerra Mundial até a queda da União Soviética em 1991. Suas batalhas incluíam confrontos indiretos entre os Estados Unidos e a União Soviética. Eles disputavam a hegemonia política, econômica e militar do mundo. A ameaça da bomba nuclear foi o fator que evitou conflitos diretos entre estas e outras nações. Quando a Segunda Guerra Mundial chegou ao fim, as maiores potências mundiais eram os EUA, com o sistema capitalista, e a União Soviética, com seu regime comunista. Ambos tentaram implementar suas ideologias em outros países, o que resultou em um combate ideológico em que predominou a corrida armamentista e espacial, a paz armada e conflitos bélicos indiretos como na Coreia ocorrida entre 1951 e 1953, e no Vietnã ocorrida entre 1959 e 1975. Durante o período da Guerra Fria, tanto os americanos como os soviéticos tinham um grande poderio nuclear que, se fosse usado, poderia extinguir a vida no planeta. Por conta disto, uma série de ações indiretas foram adotadas ao invés do embate, como a repressão ocidental ao comunismo e a perseguição da URSS ao capitalismo. Além disto, o Plano Marshall nos Estados Unidos e a Comecon na Rússia foram desenvolvidos para impulsionar a economia das duas nações. Houve também uma famosa divisão da Alemanha através do Muro de Berlim, e foram criados dois grandes blocos militares no mundo. Em 31 de dezembro de 1991, o estadista russo Mikhail Gorbachev anunciou o fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, o que contribuiu para a independência de países aliados do regime e a queda do Muro de Berlim. Este foi oficialmente o fim da Guerra Fria, que trouxe como consequência, entre outras coisas, uma grande evolução militar e tecnológica para o mundo todo, proveniente das duas nações. Se gostou do vídeo, curta, compartilhe que seus amigos também podem gostar e inscreva-se no canal para ver outros vídeos. 2. Como o mundo estava regionalizado no período da Guerra Fria, entre dois polos de poder, socialismo e capitalismo. Lembre-se, como o mundo estava regionalizado no período da Guerra Fria, entre dois polos de poder, socialismo e capitalismo. O que significa regionalizar? Regionalizar, dividir e agrupar cada região com suas características. Então lembre-se, o que significa regionalizar? Regionalizar, dividir e agrupar cada região com suas características. Quais são os critérios que podemos usar para regionalizar? Históricos, socioeconômicos, naturais, religiosos, política. Existem 5 que os professores, a maioria, pedem, que são histórico, socioeconômico, naturais, religiosos, política.
5. Eu vou explicar para vocês agora como o mundo estava regionalizado nos dias atuais. Desenvolvidos do norte e subdesenvolvidos do sul. Então vocês peguem um mapa mundi e como do norte que vocês vê lá é os desenvolvidos, que tem os Estados Unidos e tal. Subdesenvolvidos, que é do sul, onde está a África, muitas partes do mundo. A Austrália está na parte do subdesenvolvido, pois como só ela que é rico que está nos subdesenvolvidos, mas ela não faz parte dos subdesenvolvidos, ela faz dos desenvolvidos. Mas se na prova perguntar, você só fala desenvolvidos do norte e subdesenvolvidos do sul. 6. Por que não é mais correto regionalizar o mundo em primeiro, segundo e terceiro mundo? Antes, o primeiro mundo que ficava eram os países que eram mais ricos e desenvolvidos. O segundo era o caso dos países mais ou menos. E o terceiro mundo era os países que estavam na precária e ruim. Então, por que é mais correto regionalizar o mundo em primeiro, segundo e terceiro mundo? Hoje em dia só existe o primeiro e terceiro mundo. Por que o segundo não existe mais? Porque o socialista não existe mais. Professor, quais os dois sistemas econômicos que entraram em conflito durante a Guerra Fria mesmo? Socialismo e capitalismo. Socialismo, capitalismo. Em um histórico, como surgiu a Guerra Fria? No momento seguinte, ao final da Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos e a União Soviética entraram em disputa mundial pela hegemonia militar, política e econômica. E quem usou pela primeira vez a expressão primeiro mundo, segundo mundo e terceiro mundo foi o francês Alfred Salve. François Alfred Salve.